povo abençoado, The Lord spoke with me about the hour, the time we're in. o Senhor falou comigo a respeito da hora, o tempo em que nós estamos. Even as we continue to behold the visitation of God the Father, Mesmo enquanto nós continuamos contemplando a visitação de Deus Pai, that has totally consumed the Church of Christ right now, que consumiu totalmente a Igreja de Cristo agora, and the big revival that the cloud of God has lit up in the church, e o grande avivamento que a nuvem de Deus acendeu na Igreja. well, the Lord spoke with me yesterday, Bem, o Senhor falou comigo ontem, not this night, but the other night, não nesta noite, mas na outra noite. and there are many other conversations the Lord has had with me since we last spoke. E há muitas outras conversas que o Senhor teve comigo desde que nós conversamos. The living God has been speaking. O Deus vivo está falando. And I want just to continue on this big visitation that took place in Kisumu. E eu quero apenas continuar a respeito desta grande visitação que aconteceu em Kisumu. The Lord Jehovah has visited, and this is the most historic visitation. O Senhor Jeová visitou, e esta é a visitação mais histórica. This is the ultimate visitation, and that's why the celebrations begin again this week. E esta é a visitação suprema, mais importante. E é por isso que as celebrações começam novamente nesta semana. This week we are going to begin celebrations Nesta semana nós vamos começar as celebrações to celebrate the visitation of the Lord Jehovah Yahweh. para celebrar a visitação do Senhor Jeová Yahweh. That a man, two prophets, Que um homem, 2 profetas, may step forward possam dar um passo à frente and announce to a generation, to the earth, e anunciar para uma geração, para a terra, that as we go to Kisumu, there God the Father will vacate his throne and come que quando nós formos a Kisumu, Deus Pai vai ausentar-se do seu trono e vir, and descend in a thick dark cloud. And then he says, e descer em uma densa escura nuvem, e então ele diz, the cloud would be like smoke. a nuvem seria como fumaça. And what do you see now on the website of Jesus is Lord Radio? E o que você vê agora no site da rádio Jesus is Lord, Jesus is Lord Radio.info, jesusislordradio.info, and all over the Twitter, the WhatsApp, and all the social media. e em todo o Twitter, WhatsApp, e em toda a mídia social, And like cloud. e como uma nuvem. But it's even more shocking that the moment at which he arrives, Mas o que é mais chocante é que no momento quando ele chega, God the Father arrives, quando Deus Pai chega, and there's running, e há correria, entendem? At that time I announced to them, E naquela hora eu anunciei a eles, even the announcement is not your usual announcement. até mesmo o anúncio deles não é o seu anúncio normal. When I said, now I cannot preach any further, I have to stop preaching. Quando eu disse, agora eu não posso continuar pregando, eu tenho que parar de pregar, Because the Lord whom I called has now arrived and is above the tent up here. porque o Deus a quem eu chamei agora chegou e ele está aqui em cima da tenda. And then you see people running helter-skelter. Então você vê as pessoas correndo em confusão. There is a particular video that was sent from the team from the USA. Há um vídeo em particular que foi enviado do grupo dos Estados Unidos That recorded people running, and you see the camera upside down, through the chairs. Boop, 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 boop. e eles registraram as pessoas correndo e a câmera de cabeça para baixo e eles passando através das cadeiras. People running out, to see God. As pessoas estão correndo para fora, entendem? Para ver Deus. People are running out to go see God. As pessoas estão correndo para fora para ir ver Deus. To see the God of Israel. Para ver o Deus de Israel. So these are very historic moments
blessed people. Então, estes são momentos muito históricos, povo abençoado. And at this time, we simply need to understand E neste tempo, nós simplesmente precisamos entender that this is the biggest visitation that has happened, que esta é a maior visitação que já aconteceu. and this is the biggest moment in the church, E este é o maior momento na igreja. because this is the closest the church has gotten to God the Father ever since our creation. Porque isto é o mais perto que a igreja já chegou até Deus Pai desde a criação dela. Because this is too big. Porque isso é grande demais. He did not go to those other denominations, Ele não foi àquelas outras denominações, to the blackmailers, those who claim the gospel, aos caluniadores, aqueles que reivindicam o evangelho, those who really claimed it. They said, don't preach that way. You cannot preach like that. aqueles que alegam, não pregue deste jeito, você não pode pregar assim, You cannot say that. você não pode dizer isso. The same ones, the same Pharisees Os mesmos fariseus, that have told Jesus he could not preach the way he preached. que disseram para Jesus que ele não podia pregar da forma como ele pregava. He did not go to them. Ele não foi a eles. And so this is a very highlighted time in the history of the church. Então, este é um tempo muito culminante na história da igreja. And what the Lord is saying E o que o Senhor está dizendo is that we need to prepare. é que nós precisamos nos preparar. The reason that he has come is very clear. A razão pela qual ele veio é muito clara. He has come, and I know there are celebrations that begin today. Ele veio e eu sei que há celebrações que começam hoje. They're going to run on, and these are celebrations that will take place for 6 months now. E elas vão continuar. Estas são celebrações que vão acontecer por 6 meses agora. We're going to run on for 6 months after that until the Messiah comes. Elas vão continuar por 6 meses e depois disso até que o Messias venha. We'll continue because this is really to besmirch the devil. Vão continuar porque isto é realmente para esmagar o diabo. Finally, the devil has been put down and his head is crushed. Finalmente o diabo foi derrubado e a cabeça dele está esmagada. But what is the Lord saying? Mas o que é que o Senhor está dizendo? He is saying that the reason he has come to you Ele está dizendo que a razão pela qual ele veio até vocês is to put a seal of approval, é para colocar um selo de aprovação. a rubber stamped seal Um selo de aprovação. of approval to the message he that speaks with you has been giving to the nation. De aprovação sobre a mensagem que este que fala com vocês tem dado às nações. Ever since he stepped foot into the landscape Desde que ele colocou o pé na paisagem. on the earth, A paisagem na terra, the spiritual landscape in the church, a paisagem espiritual na igreja, the Bible landscape. a paisagem da Bíblia. And that message E esta mensagem was preparing the way for the glorious coming of the Messiah. estava preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias. So that is really what the Father has come to do. Então isto é realmente o que Deus Pai veio para fazer. Because he promised Porque ele prometeu that there will be a latter visitation that will come to the house. de que haveria uma última visitação que viria à casa. And that visitation would have a purpose. E que esta visitação teria um propósito. But little did the nations and the church know Mas mal sabiam as nações e a igreja that visitation de que esta visitação is absolutely astronomical. é absolutamente astronômica. The mind could not perceive. A mente não poderia alcançar. And that's why he had to come. E é por isso que ele teve que vir. He could not tell you before, Ele não poderia dizer-lhes antes, because probably you'd be overwhelmed porque provavelmente vocês seriam esmagados. if you were to say that
Se você fosse dizer que in the latter anointing, the latter rain that happened, na última unção, na última chuva que aconteceu, it is I, the Lord myself, sou eu, o Senhor, eu mesmo, that will leave the throne and come to you. que irei sair do trono e vir até vocês. So probably it will be overwhelming, Então, provavelmente, será esmagador. and your life, in this life, E a sua vida, nesta vida, the parochial mind of the mortal man, a mente provinciana do homem mortal, the narrow-mindedness of the mortal, a mente limitada do homem mortal, it just understanding the two prophets is impossible for them. se apenas entender estes dois profetas já é impossível para eles, The parochial mind of the carnal man could not understand this. se a mente limitada do homem carnal não pôde entender isso, How much more understanding or perceiving or beholding quanto mais entender, ou perceber, ou contemplar that God the Father will vacate his throne que Deus Pai iria ausentar-se do seu trono and come and prepare the church. e vir e preparar a igreja. And in that preparation, the Lord is making it very clear E nesta preparação, o Senhor está deixando muito claro, when he came to Kisumu, quando ele veio a Kisumu, he's saying that there was the first coming when Jesus came. ele está dizendo que houve a primeira vinda quando Jesus veio. When Jesus came, Quando Jesus veio, there was the first coming. If you look at the book of Matthew, teve a primeira vinda. Se você olhar no livro de Mateus, Matthew chapter 3 says, Mateus capítulo 3, ele diz: in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: repent, for the kingdom of heaven has come near. arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. This is he who was spoken about through the prophet Isaiah. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Prepare the way for the glorious coming of the Lord. Preparem o caminho para a gloriosa vinda do Senhor. Make straight paths for him. Façam veredas retas para Ele. So you see, the Lord is saying Então você vê que o Senhor está dizendo that look, the first time the Messiah came, que, veja, a primeira vez que o Messias veio, the first time he was sending the Messiah na primeira vez que ele estava enviando o Messias to come and be incarnated, para vir e ser encarnado, to come and go and prepare you for the kingdom, para vir e ir e preparar vocês para o reino, die on the cross. morrer na cruz. At that time, before Christ came, Naquele tempo, antes do Cristo vir, he had to send a messenger. ele teve que enviar um mensageiro. That is what we have just read here. A voice of one calling out. Foi isto que nós acabamos de ler aqui, a voz daquele que está clamando. And that he had to send a messenger, E que ele teve que enviar um mensageiro. and that messenger had to come with a special message. E este mensageiro teria que vir com uma mensagem especial For preparing for the coming of Christ. para se preparar para a vinda de Cristo. And he says, at that time, E ele diz que naquele tempo, that messenger aquele mensageiro required of the people to show sincerity and genuineness in their heart. ele exigia que o povo demonstrasse sinceridade e autenticidade enquanto se preparavam. Number one, the Lord says Número 1, o Senhor diz that how come you can see? que como é possível que você não pode ver? He came in his cloud Ele veio em sua nuvem to trumpet the following message. para trombetear a seguinte mensagem:
to affirm and seal para afirmar e selar the message of the two prophets of he that speaks with you, que a mensagem dos dois profetas, deste que fala com vocês, to confirm to you that yes, it is true there are two of you have seen them, para confirmar para vocês de que sim, é verdade, eles são dois como vocês já os viram, and most importantly, to connect for you, e o mais importante que é conectar para vocês, to stir up your heart para despertar os seus corações and tell you that, look, e dizer-lhes que, veja, when I sent the Christ, quando eu enviei o Cristo, when he sent the Christ to die for you, quando ele enviou o Cristo para morrer por vocês, he had to send a messenger ahead of the Christ ele teve que enviar um mensageiro adiante de Cristo to prepare his way. para preparar o caminho dele. And that's what I've just read in the book of Matthew chapter 3. E foi isto que eu acabei de ler no livro de Mateus, capítulo 3. He sent a messenger to come prepare the way for Christ before he appeared. Ele enviou um mensageiro para vir e preparar o caminho de Cristo antes dele aparecer. And went to the Jordan to be baptized. E foi ao Jordão para ser batizado. And went to the cross. E foi para a cruz. Before he appeared at Bethlehem, Antes dele aparecer em Belém, there had to be a messenger, a prophet, teria que haver um mensageiro, um profeta, that came from God himself. que viesse do próprio Deus, The forerunner of the Messiah o precursor do Messias. always must come from God himself. Sempre tem que vir do próprio Deus, From the throne of God himself, not less. do próprio trono de Deus, nada menos. And so there came a man that came from God. Então surgiu um homem que veio de Deus. So you see in Matthew chapter 3, that's what we've just read. Então vocês veem em Mateus capítulo 3, que nós acabamos de ler, That he came as the voice calling out in the wilderness. que ele veio como a voz que clama no deserto. And that messenger, that prophet, E aquele mensageiro, aquele profeta, had to come from God himself, tinha que vir do próprio Deus, meaning God's own prophet, significando o profeta do próprio Deus, his own messenger. o seu próprio mensageiro. When it comes to the forerunner Quando se trata do precursor, that comes before the Messiah comes, que vem antes do Messias vir, he has to be from God himself. ele tinha que ser do próprio Deus. God's own messenger, his own now. Os mensageiros do próprio Deus, os seus próprios agora. He doesn't send another now. Ele não envia outro agora. He doesn't send a secondary one Ele não envia um secundário, or the other prophet or the minor one. ou outro profeta secundário, ou o quê? No, his own from his throne now. Não, o seu próprio do seu trono agora. And then number 2, E então, número 2, you see that before Jesus came into Bethlehem, você vê que antes de Jesus vir a Belém, of course, he sent the prophet é claro que ele enviou o profeta. and he had to come with a message. E ele teve que vir com uma mensagem. And I read for you the message saying, repent, E eu li para vocês a mensagem que diz: arrependam-se. repent for the kingdom of heaven has come near. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. Este é aquele a respeito de quem foi falado através do profeta Isaías. A voice of one calling out in the wilderness. A voz daquele que está clamando no deserto. Prepare ye the way of the Lord. Preparai o caminho do Senhor. Make straight paths for him. Façam um caminho reto para ele. That was before Jesus came Isto foi antes de Jesus vir and became incarnated in Bethlehem. e tornar-se encarnado em Belém. He had to send a messenger, a prophet. Ele teve que enviar um mensageiro, um profeta, John the Baptist, João Batista, the one that spoke with me at the throne position. aquele que falou comigo na posição do trono. That is the message the Father came to bring to you. Esta é a mensagem que o Pai veio para trazer para vocês. He said, and then that prophet had to come with a message.
E ele disse, e então aquele profeta teria que vir com uma mensagem. And that message is repentance and holiness. E esta mensagem é arrependimento e santidade. Repent and receive the gospel. Arrependam-se e recebam o evangelho. And be baptized. E sejam batizados. And walk in holiness. E andem em santidade. And that messenger required of that generation E aquele mensageiro requereu daquela geração sincerity in their heart sinceridade nos seus corações. as they repent and now walk with the Lord. Enquanto eles se arrependiam e agora andavam com o Senhor. That's why he rebuked them. You broods of vipers. É por isso que ele os repreendeu. Vocês, raça de víboras. Who has warned you of the coming wrath? Quem vos alertou da ira vindoura? He had to preach the wrath that was coming also. Ele teve que pregar a ira que estava vindo também. That is what the cloud of God, É isto que é a nuvem de Deus. as we begin the celebrations this week, Enquanto nós começamos as celebrações nesta semana, just allow me squeeze in this. permitam-me introduzir isso. That is what the cloud of God has come to affirm to you. É isto que a nuvem de Deus veio para confirmar para vocês, Demanding of them exigindo deles sincerity in their heart. sinceridade nos seus corações. And at that time, E naquele tempo, corruption had entered the hearts of the generation of the people. corrupção havia entrado nos corações da geração, do povo, And that impeded, e isto impediu. it literally impeded their reception of the message. Isto literalmente impediu que eles recebessem a mensagem. The way they received the message. A forma como eles receberam a mensagem. But you see, the same thing is happening today. Mas você vê que a mesma coisa está acontecendo hoje. That now, Que agora, before the Messiah comes, antes do Messias vir, before the Lord Christ comes, antes do Cristo do Senhor vir, before my Lord comes, antes do meu Senhor vir, the Messiah, the King comes, o Messias, o Rei vir, he has sent a messenger again. ele enviou um mensageiro novamente. That is what God the Father came to confirm to you. Foi isto que Deus Pai veio para confirmar para vocês. That this is the messenger. Que este é o mensageiro. This is the prophet. Este é o profeta. These two are the prophets I promised in the Bible. Estes dois são os profetas que eu prometi na Bíblia. He has to send a messenger again. Ele teve que enviar um mensageiro novamente. And he has to send him with a message again E ele teve que enviá-lo com uma mensagem novamente. of repentance and holiness. De arrependimento e santidade. And that messenger, E este mensageiro, he that speaks with you, the two prophets, este que fala com vocês, os dois profetas, again, they have to summon the sincerity of the hearts of the people. novamente, eles tiveram que invocar a sinceridade dos corações das pessoas. Why? Because again, Por quê? Porque novamente, corruption has eaten into the hearts of the generation. porque a corrupção tinha corroído os corações da geração, And that has impeded e isto impediu how they receive the message. como eles receberam a mensagem. You can see even pastors, they almost try to argue with these two prophets. Você pode ver os pastores, eles quase tentam argumentar com estes dois profetas. In a very deadly situation, because I've seen their future, they don't enter. Em uma situação muito mortal, porque eu vi o futuro deles, eles não entram. But again, the Lord came to just lay that before you. Mas, novamente, o Senhor veio justamente para colocar isto diante de vocês. And say, these are the messengers. E dizer, estes são os mensageiros. How come you can't see that before I sent the Christ, Como é possível que vocês não podem ver que antes de eu enviar Cristo, always I must send my own prophet sempre eu tenho que enviar os meus próprios profetas from my throne position, da posição do meu trono, from the throne of God, my own now.
do trono de Deus, o meu próprio agora. The messengers of Yahweh himself, these are his own. Os mensageiros do próprio Yahweh, eles são dele. And number 2, again like it was before incarnation, E número 2, novamente como foi antes da encarnação, that prophet would come aquele profeta viria with a message of repentance and return to holiness. com uma mensagem de arrependimento e de retorno à santidade. Number 3, he would summon the sincerity, Número 3, ele invocaria a sinceridade, the genuineness of a generation. a autenticidade de uma geração. He would call them to be sincere Ele os chamaria para serem sinceros in how they receive the message. em como eles iriam receber a mensagem. Why? Because number 4, Por quê? Porque, número 4, corruption would eat into the lives and the heart of the generation. corrupção iria corroer por dentro as vidas e os corações da geração And hence threaten to impede their reception of the message. e, consequentemente, ameaçar e impedir a recepção da mensagem. Same thing like then. A mesma coisa como naquele tempo. That is what God the Father has come to say. É isto que Deus Pai veio para dizer. And if you look very clearly, E se você olhar muito claramente, blessed people, povo abençoado, you look at the book of Matthew chapter 3 verse 3. você vê no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Matthew 3:3 says very clearly here, Mateus 3:3, ele diz muito claramente aqui. he says again, Ele diz novamente: this is he who was spoken of through the prophet Isaiah. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voice of one calling out in the wilderness, prepare the way for the Lord. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Make straight paths for him. Façam veredas retas para ele. Defining the prophet. Definindo o profeta. Matthew 3:3 essentially defines the prophet to you. Mateus 3:3 essencialmente define o profeta para vocês. He comes out defined to you Ele vem para definir para vocês the prophet that was sent, o profeta que foi enviado, God's own prophet, o profeta do próprio Deus, sent to the earth enviado à terra before the Christ appeared in Bethlehem. antes de Cristo aparecer em Belém. But if you look at Malachi 3 verse 1, Mas se você olhar Malaquias 3, versículo 1, he says, look, I'm sending my messenger. ele diz: Eis que eu vos envio o meu mensageiro, And he will prepare the way before me. e ele preparará o caminho diante de mim. Then the Lord you are seeking Então o Senhor a quem vocês buscam will suddenly come to his temple. repentinamente virá ao seu templo. The messenger of the covenant O mensageiro da aliança, whom you look for a quem vocês buscam so eagerly tão ansiosamente, is surely coming, says the Lord of heaven, of the heaven's army. ele certamente está vindo, diz o Senhor do céu, dos exércitos celestiais. Look at that now. Olha isto agora. You see Matthew chapter 3, verse 3. Você vê Mateus capítulo 3, versículo 3. He says, Ele diz: this is the one about whom the prophet Isaiah talked about. Este é aquele a respeito de quem o profeta Isaías falou. And then, when he's coming this time around again, E então, quando ele vem novamente neste tempo, now Malachi 3:1 says, agora Malaquias 3:1 diz, in Malachi talks about him saying, em Malaquias fala a respeito dele e diz: look, I'll send you the prophet Elijah. Vejam, eu vos enviarei o profeta Elias. Elijah is coming, Elijah. Elias está vindo. At that time, Isaiah prophesied the coming of John the Baptist. Naquele tempo, Isaías profetizou a vinda de João Batista To prepare the way for Christ, para preparar o caminho para Cristo, for his first coming
para a sua primeira vinda, the incarnation at Bethlehem, a encarnação em Belém, in that house of bread, naquela casa do pão, to go die on the cross. para ir morrer na cruz. But now, Mas agora, on this case, Malachi the prophet, or prophesied, e neste caso, Malaquias, o profeta, que profetizou, he already prophesied about this. ele já havia profetizado a respeito disso. That is what the cloud came to tell you. É isto que a nuvem veio para dizer-lhes. How come you cannot connect the dots? Como é possível que vocês não podem ligar os pontos? This is he, that's why he calls me and I come. Este é ele, é por isso que ele me chama e eu venho. And when you see Malachi chapter 4, verses 5 to 6, E quando você vê Malaquias, capítulo 4, versículos de 5 a 6, he said, look, I'm sending you the prophet Elijah. ele diz, veja, eu estou enviando a vocês o profeta Elias. Malachi chapter 3, verse 1, he says the following. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte, He says, look, I'm sending my messenger, and you prepare the way before me. e ele diz, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Then the Lord you are seeking, I've already read for you that. E então o Senhor que vocês estão buscando, eu já li isso para vocês. How Malachi prophesied, Como que Malaquias profetizou. and the other time Isaiah prophesied. E em um outro tempo Isaías profetizou. And then Malachi 4, verses 5 on. E então Malaquias 4, versículos de 5 em diante. Look, I'm sending you the prophet Elijah Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, before the great and dreadful day of the Lord arrives. antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. His preaching E a pregação dele will turn the hearts of the fathers to their children, meaning restore things. fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, significando restaurar as coisas. And the hearts of the children, their fathers, meaning restore all things, all people. E o coração dos filhos para os seus pais, significando restaurar todas as coisas, todas as pessoas. Otherwise I will come and strike the land with a curse. Do contrário, eu virei e ferirei a terra com maldição. Otherwise I will come and strike the land with locusts. Caso contrário, eu virei e ferirei a terra com locustas, gafanhotos, With plague, com pragas, with earthquake, com terremotos, with Ebola, with Zika virus, com ebola, com zika vírus, with tsunamis, com tsunamis, with Hurricane Maria. com o furacão Maria. Otherwise I will come and strike the land. Caso contrário, eu virei e ferirei a terra. He ties it to the judgment of God. Ele vincula isto ao juízo de Deus. And when you look at the prophet being sent, E quando você vê o profeta sendo enviado, John the Baptist, the Old Testament prophet, João Batista, o profeta do Antigo Testamento, Elijah, Old Testament, Elias, Antigo Testamento, todos, the Old Testament prophet. Hallelujah. eles são todos profetas do Antigo Testamento. Aleluia! John the Baptist comes all the way from the Old Testament. João Batista vem do Antigo Testamento. Now stands before you who speaks with you. Agora está de pé diante de você e fala com você. Walks towards him, disappears in him before the throne of God. Anda na direção dele e então desaparece dentro dele diante do trono de Deus. But when you look a moment, you just go back a little bit. Mas quando você olha por um momento, então você volta lá atrás um pouco. An Old Testament prophet. Um profeta do Antigo Testamento. This time around, the operation of the Old Testament prophet. Desta vez, as operações são com profetas do Antigo Testamento. They call God Yahweh, the God of Israel, to come in his cloud. Eles chamam Deus Yahweh, o Deus de Israel, para vir em sua nuvem. They strike the land with the plague of locusts. Eles ferem a terra com a praga de locustas. They strike the land with the plague of darkness. Eles ferem a terra com a praga da escuridão. They
And then they call God the Father, and he comes in his cloud. E então eles chamam Deus Pai e ele vem em sua nuvem, Like he did when they were in the other dispensation of the Old Testament. como ele fez quando eles estavam na outra dispensação do Antigo Testamento. Again, Old Testament prophets. Novamente, profetas do Antigo Testamento. Seems to be the key thing here. God the Father is saying, Esta é a questão-chave aqui. Deus Pai está dizendo that when you look at the ministration of John the Baptist, que quando você olha a ministração de João Batista, around the villages of Judea, ao redor das vilas da Judéia, the rural areas of Judea, as áreas rurais da Judéia, he did not go to the city. ele não foi às cidades, The wilderness of Judea, o deserto da Judéia, he didn't go to the alpha cities, the first world, ele não foi às cidades alfa, ao primeiro mundo, the third world, where there is nothing to write home about. Oh, I love this. o terceiro mundo, do qual não se tem nada para escrever a respeito. Oh, eu amo isso. They are not ministering from Sydney, Australia, the alpha cities. Eles não estão ministrando a partir de cidades do primeiro mundo, as alfa cidades, From LA, in Los Angeles, de Los Angeles, from San Francisco, Chicago, Windy City, de São Francisco, Chicago, cidade ventosa, from New York, the Big Apple. de Nova York, a grande maçã. They are not ministering from Dallas, Eles não estão ministrando de Dallas, the big cities of the earth, as grandes cidades da terra, London, Frankfurt, Londres, Frankfurt, Incheon, Incheon, not at all. de forma nenhuma. They are ministering from Kisumu, Eles estão ministrando de Kisumu, Kapkate, Kericho, Kapkatet, Kericho, Nyeri, Muranga, Thika, Nyeri, Muranga, Thika, from the villages. das vilas. Hallelujah. Aleluia! And remember when John the Baptist was preaching, E lembram-se quando João Batista estava pregando, in those villages, not in the alpha cities, naquelas vilas, não nas cidades alfa. the establishment in the church did not want to listen to his message. A instituição da igreja não quis ouvir a mensagem dele. But look at these two. Mas olhem estes dois profetas também. The establishment in the church A instituição da igreja do not want to listen to their message. Does not. não quer ouvir a mensagem dele. Não quer. That is what God the Father is saying. É isto que Deus Pai está dizendo. He says, this is he. These are the true prophets I promised. Ele está dizendo, este é ele. Estes são os dois profetas que eu prometi. This is the prophet I promised. Este é o profeta que eu prometi. They are true. Eles são dois, Because they have to do some battle after the rapture. porque eles têm que fazer uma batalha depois do arrebatamento. The Messiah is coming, blessed people. O Messias está vindo, povo abençoado. We can extend this conversation later. Nós podemos continuar esta conversa mais tarde, But the Messiah is coming. mas o Messias está vindo. Just prepare the way. This is beautiful time. Simplesmente prepare o caminho. Este é um lindo tempo. And so the celebrations begin today. Então as celebrações começam hoje. We are going to celebrate non-stop Nós vamos celebrar ininterruptamente until the devil will enter into his grave and will lock him there, crush him out there. até que o diabo entre na sua sepultura e nós vamos trancá-lo lá e esmagá-lo lá. We will celebrate until the Messiah comes. Nós vamos celebrar até que o Messias venha. And I will always be coming to you with here and there revelation. E eu sempre estarei vindo a vocês com uma revelação aqui e ali on what God is saying in the cloud that I called from heaven. daquilo que Deus está dizendo da nuvem que eu chamei do céu. Jehovah Yahweh, the God of Israel,
Jeová Yahweh, o Deus de Israel, when he settled on that tent, on the roof, quando ele repousou sobre aquela tenda, no teto. and this weekend you saw the video recording, E neste final de semana vocês viram os registros em vídeo. very awesome, tremendous. Muito maravilhoso, tremendo. But this is what God is saying. Mas isto é o que Deus está dizendo. He's saying, this is the messenger that prepares the way. Ele está dizendo, este é o mensageiro que prepara o caminho. He is the prophet of the Old Testament. He is my own prophet. Ele é o profeta do Antigo Testamento. Ele é o meu próprio profeta. My own messenger from my throne. O meu próprio mensageiro do meu trono. How come you cannot link the two? Como é possível que vocês não conseguem unir os dois? Before the Messiah comes, I always must send my own. Antes do Messias vir, eu sempre tenho que enviar os meus próprios. And he must come with a message of repentance and return to holiness. E ele sempre tem que vir com uma mensagem de arrependimento e de retorno à santidade. And he must always summon the sincerity of the generation E ele sempre tem que invocar a sinceridade da geração to adhere to the message. para aderir à mensagem. And he must always rebuke the corruption E ele sempre tem que repreender a corrupção, that actually intends to impede, que na verdade sempre tenta impedir, that attempts to impede the reception of the message que tenta impedir a recepção da mensagem unto the generation. para a geração. And he's saying E ele está dizendo, they must always be prophets of the Old Testament. eles sempre têm que ser profetas do Antigo Testamento. And he says their administration must always be in some Kisumu, E ele diz que a ministração deles sempre tem que ser em algum Kisumu, the villages of Kisumu, nas vilas de Kisumu, the villages of Kapkatet, nas vilas de Kapkatet, the villages of Thika, nas vilas de Thika, the villages of the world, nas vilas do mundo, not in the alpha cities, não nas cidades alfa, not in the big cities, Jersey City, não nas grandes cidades de Jersey, not in Frankfurt, London, não em Frankfurt, Londres, Helsinki, Stockholm, no. Helsinki, Estocolmo, não. But the effect, the impact, Mas o efeito, o impacto, it says here, if I had time to read even 2 Kings chapter 1 verse 8, ele diz aqui que se você tiver tempo de ler, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, whom did you see? How does he look like? o rei pergunta, quem você viu? Como que ele é? He said, no, he was wearing a big leather belt. E eles responderam, não, ele estava usando um grande cinto de couro, Symbolizing his manner of ministration, simbolizando a sua maneira de ministração, his protestation, a sua contestação. and where he is ministering from. E de onde que ele está ministrando? The Messiah is coming. The Lord bless you. O Messias está vindo, que o Senhor os abençoe. The Lord bless you indeed. We'll continue the conversation, Que o Senhor os abençoe muito. Nós vamos continuar a conversa, but celebrations begin non-stop, mas as celebrações começam sem parar, all night, all day to all night, o dia inteiro e a noite inteira. because God has come. Porque Deus veio. God the Father has finally come Deus Pai finalmente veio to affirm that this is the prophet I promised. para confirmar que este é o profeta que eu prometi. This is the biblical prophet I promised in the Bible. Este é o profeta bíblico que eu prometi na Bíblia. And now he's here. E agora ele está aqui. Listen to him and find your way into the glorious kingdom of God. Ouçam a ele e vocês encontrarão o caminho para o glorioso reino de Deus. Fail to listen to him and you find your way elsewhere. Falhem em ouvi-lo e vocês vão encontrar o caminho para outro lugar. But listen to him and you'll enter.
Mas ouçam a ele e vocês vão entrar. תודה שלום, תודה רבה. Obrigado, Shalom. Muito obrigado.